Sejam então bem-vindos a mais um dia, a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tenho para vos mostrar uma receitinha de brownie de chocolate com caramelo. Eu vou recorrer aqui ao telemóvel para seguir a receita e não me esquecer de nenhum ingrediente. E porquê é que eu estou a fazer esta receita? Porque amanhã é o meu aniversário e então eu quero levar este bolinho, este doce, para presentear as meninas, para dar assim algo de especial a elas. Eu normalmente gosto de ser eu a fazer os meus bolos de aniversário, normalmente não compro fora. E então, como eu sei que este é um dos preferidos delas, apesar de ser assim muito calórico e é um niquinho enjoativo se comer em grande quantidade, tem que ser assim coisinhas pequenininhas, quadradinhos pequenininhos, mas é uma delícia, experimentem que vocês vão amar. E já são quase 8 da noite e esta receita demora assim um bocadinho porque tem várias etapas, mas eu já explico tudo. Portanto, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 220 gramas de manteiga sem sal e eu comprei esta da Mimosa porque foi a única que encontrei sem sal. Não há assim muitas no mercado, se calhar há mais baratas, se calhar há melhores, mas olha, foi o que eu encontrei e esta traz 250 gramas e se calhar o que eu vou fazer é, eu vou utilizar a embalagem toda, porque são apenas só mais 30 gramas que sobram e eu como vou fazer aqui uma pequena alteração, vou incrementar aqui um bocadinho mais a quantidade, por isso vou utilizar toda, não faz sentido ficar aí 30 gramas que depois ninguém vai usar. Portanto, 220 gramas de manteiga sem sal, 350 gramas de chocolate amargo em pedaços, próprios para culinária. Eu vou então utilizar este da marca Pingo Doce. Como ao juntar as duas tabletes vão ser 400 gramas, aqui pede 350, eu também vou utilizar tudo. Mal não faz. Depois 270 gramas de açúcar, 4 ovos L, e é por causa disto que eu vou aumentar, porque eu não tenho tamanho L de ovo, só tenho tamanho M, portanto, em vez de utilizar 4 L's, eu vou utilizar 6 M's. E como vou aumentar aqui um bocadinho a receita, acabo por aumentar a tudo. Pronto. 150 gramas de farinha, aqui diz que é sem fermento, mas eu só tenho com fermento, portanto, vou manter o fermento. E uma colher de chá de extrato de baunilha, que eu tenho também aqui esta da marca Condi, que comprei. E então isto para a parte da massa. Depois então para a parte do recheio, porque vai ter então caramelo de recheio. E é necessário 400 gramas de caramelos em repousado. E eu comprei duas embalagens destas da marca do Pingo Doce de caramelos. Cada embalagem traz 250, portanto dá 400. Dá 500, peço desculpa. Aqui diz que é só preciso 400, mas eu também acho que vou fazer as embalagens todas, porque senão vou ficar aqui com 100 gramas de caramelo que não vou usar. E por fim é necessário 80 ml de natas. Eu também tenho aqui natas próprias para bater, daquelas para fazer chantilly. Tenho uma embalagem de 200 ml que coloquei no frigorífico, mas nem é necessário porque isto não é para bater, isto é para levar ao fogo. Portanto, aqui pede 80, mas eu como vou utilizar 500 gramas de caramelos, eu vou utilizar metade da embalagem, 100 ml. Mas, portanto, eu depois se calhar vou deixar na parte da descrição do vídeo a receita correta, porque eu aqui estou a fazer pequenas alterações, mas sigam a receita correta. Pronto. E seria isto. Como eu quero dar aqui um toque diferente ao bolo na parte de cima, na parte da decoração, o que eu vou fazer no final, quando for ao forno na última camada, eu também já explico, eu vou colocar então, tenho aqui um bocadinho de noz, de miolo de noz, eu vou picar e depois coloco por cima e fica muito, muito bom. Corta aqui um bocadinho o doce, porque isto depois é muito doce, né? Porque leva chocolate, leva açúcar, leva a baunilha, leva o caramelo. Pronto, quem quiser também pode colocar um bocadinho de sal nesta receita e pode ter aqui aquela combinação de caramelo salgado e chocolate. Pronto, eu não utilizo porque eu não gosto muito de caramelo salgado. E então, o que é que nós vamos fazer? Eu também vou seguir aqui a parte das indicações, mas por norma é... colocamos então a manteiga com o chocolate e levamos em banho-maria a derreter, ok? Depois de seguida, quando isto estiver então tudo derretido, juntamos 4 ovos grandes e batemos tudo junto. Portanto, pegamos nos 4 ovos, juntamos aqui à parte do chocolate derretido com a manteiga e mexemos tudo muito bem.
Colocamos o açúcar, as 250 gramas de açúcar, as 150 gramas de farinha de trigo sem fermento e aqui diz que colocamos então o extrato de baunilha. Portanto, simplificando, derretemos o chocolate com a manteiga, depois está derretido, juntamos os ovos, juntamos a farinha, o açúcar e a parte da baunilha. Mexemos tudo muito bem e está feito. Depois o que é que fazemos? Inicialmente começámos por ligar o forno nos 180 graus e pegámos então numa forma retangular, eu utilizo uma forma retangular e deito metade da massa dentro desse tabuleiro. Levo ao forno durante 20 minutos e ele está cozido a primeira parte. Depois pegamos então nos caramelos, colocamos dentro de uma panela, juntamente com os 100 ml de natas e deixamos os caramelos derreterem juntamente com as natas. E depois o que temos que fazer é colocar o caramelo por cima do bolo já cozido. Deixamos arrefecer por uns minutos, que é para não ficar assim muito derretido e depois não se juntar a massa. Pegamos na segunda parte da massa, deitamos por cima do caramelo e vai novamente 20 minutos ao forno. Antes de colocar no forno, eu vou colocar então, quando for para ir a última camada ao forno, eu vou colocar então a noz por cima junto com a massa e vai então ao forno mais 20 minutos e então aquela parte do bolo fica também cozida. E é isto. Portanto, são 3 fases de bolo, é a primeira metade forno, depois o caramelo e por fim a segunda metade forno, em que a parte do caramelo temos que deixar arrefecer um bocadinho para que não haja aqui uma mistura de massa com o caramelo. E é isto, portanto fica uma delícia, não é assim tão demorado quanto isso, realmente apesar de ser aqui 3 fases é algo rápido, porque é só 20 minutos no forno, enquanto que está a 20 minutos no forno vocês já podem começar por derreter o caramelo. E depois é só deitar por cima, aguardar aqui mais ou menos uns 20 minutos e deitarmos o resto da massa, ir ao forno e está feito. E vocês vão amar. Mas vamos então começar esta receita porque ainda quero acabar hoje.
E foi este então o resultado final do brownie. Como vocês conseguiram ver, é uma receita muito simples de fazer, muito prática, só que realmente demora aqui um bocadinho porque temos que esperar que arrefeça. Neste momento são 10h10 da noite, mas eu não demorei 2 horas a fazer o bolo. Eu também tive que parar, ainda estive a jantar, ainda estive a preparar tudo, a tirar os papeizinhos dos caramelos, a cortar os pedacinhos da noz, portanto tudo isto também demora um bocadinho, mas eu acho que mais ou menos numa hora consegue-se fazer todo o doce. Eu realmente precisei aqui um bocadinho mais de tempo porque precisei de parar. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita. Como eu disse, façam aí em casa que vocês vão amar, tanto vocês como as pessoas para quem vocês fizerem. E então, se gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Por favor, pensem em subscrever o canal se ainda não são subscritos e vemo-nos então amanhã. Um beijinho muito grande!